Boa noite a todos. Eu sou Tati Diniz, mediadora do canal Roda de Conversa de Axé, e hoje estamos aqui para mais um bate-papo de toda quarta-feira. Antes da gente começar, quero pedir que vocês deixem seu like no nosso canal, inscrevam e ativem o sininho para receber todas as notificações. Isso é muito importante para a gente. Roda de Conversa de Axé, pessoal. Se inscrevam lá, que a gente precisa crescer e juntos nós somos mais fortes. Hoje nós estamos aqui com um convidado, Babalorixá Paulinho de Oiá. Tudo bem, Babá? Tudo bem, mana. Então tá bom. Hoje a gente vai falar sobre comidas de axé. Irmão, eu queria começar te perguntando sobre o alimento que nos nutre dentro da nossa religião. O alimento que nos nutre dentro da nossa religião, o amor. É o principal. Boa noite a todos. Estamos hoje aqui para falar de um assunto muito interessante, comidas de axé. Nós vamos falar desse alimento sagrado, dessa comida sagrada ao orixá. Lembrar a todos, se vocês tiverem perguntas, é só usar o chat ao lado ou acima no celular de vocês, que daí a gente transmite ao nosso convidado. Eu queria começar perguntando sobre as comidas de Exu, Paulinho. O que você pode falar sobre isso, irmão? O princípio de tudo é o mian, né? A farofa. Mas, assim, existe o acaçá de oberó, né? Que é o acaçá de Ogdá, a massa de acaçá, temperada com epô e lobaça, feijão de Exu, erampeteré, que a gente arreia o Exu também pega. Quando a gente fala de Ogum, a gente pode falar do quê? O Issu, né? O inhame, mórdio, né? O inhame assado, o rodelas como cortado na transversal, né? De comprido. O feijão também, feijão preto, alimento. Quando a gente fala do camarão, algumas casas dizem que não se dá camarão a Ogum. Sim. Como que você leva isso, irmão? Eu também não costumo dar, porque aprendi que não se dava, até por um princípio de respeito a Iemanjá. Irmão, quando eu falar de alguma comida que você fez, você pode mostrar daí. Sim, Já? sim. Quando a gente fala de Oxóssi, irmão, o que a gente pode estar falando? Então, irmã, o Odé é um orixá que, além do axoxó, né, o milho vermelho bem cozido, com um pouco de sal, para maciez, enfeitado com coco em cima, Oxóssi leva, tem o fradinho torrado, né, que a gente determina o erué lá no Cantuá, né, que é o fradinho torrado e pingando água, sal, e depois um fio de epô. Mas o Oxóssi gosta muito de comidas doces, como o loguedé, né, como o lelê, que é feito da quirela de milho, entendeu? Eu até fiz aqui, ó, um pouco de erué do Oxóssi. E também acho que a gente, falando de Oxóssi, a gente não pode esquecer das frutas, né, irmão? E também eu acho que tem o mesmo significado da prosperidade da terra, né? Sim, sim. A fruta tem, além da prosperidade e da nobreza, a doçura, né? Porque a fruta é o açúcar natural, né? Complementando aí o que o Babá Paulinho está falando, né? Que é muito interessante, né? E ele fala muito bem aí sobre uma comida, né? Não voltando atrás, mas o feijão fradinho misturado com milho vermelho, que é conhecido como dalu. É uma comida muito típica de Jeje e é uma das comidas que vai no pé de Ogum e a gente deixa sobrar propositalmente para depois compartilhar com as pessoas que estão assistindo o Candomblé. O de frutas no pé de Oxóssi simboliza a propagação da vida, a continuação da vida, né? E o alimento da fruta, ele é um alimento mais sagrado possível. Falou como o fruto é né, a forma mais sublime, né, da colheita, e o legume, a raiz, né? Isso, da terra, perfeitamente. Seguindo o nosso xirê, irmão Ossan. As comidas de Ossan são poucas que eu conheço que são comestíveis. Existe muito mais, né, os efós de Ossan, como os bolos de inhame temperado com oti e mel,
formando as bolas e decorados com fumos de corda, que é uma das comidas que até vai para dentro da mesa interna do Olubagé. Como tem o lepô de ação, que é feito uma farofa com fumo de corda e mel e pinga. E existe uma comida que eu aprendi que chama-se eueodó, que é feita com grãos, mais ou menos como o damboró, que é de Oxumaré, mas que também vai batata doce esmiuçada no meio e é temperada com mel e pinga também. Ô, Baluaê, você quer falar, pai? Pode falar. Completando aí também a parte do fumo, né? Se fazem também as oferendas, como o Paulinho falou, para se colocar dentro da mata, é tipo um trevo assim, de madeira, e se coloca fumo reverenciando a Aroni. Antes da gente entrar em Obaluaê, tem uma pergunta, irmão, do Fábio. Ele está perguntando sobre o Erapeteré. O que significa? Queria que você explicasse um pouquinho, se alguém não sabe, como é feito e para que serve. Para qual orixá que a gente dá? Existe o Erampeteré para Ogum, como eu falei no início, que dá para Exu também, e o Erampeteré Odé. Os dois são feitos basicamente dos mesmos ingredientes, são miúdos de boi. Porém, o Erampeteré de Ogum e tem o Erampeteré Odé, que aí, no caso, você forra o oberó que vai do recipiente com uma massa de lelê, né? A massa da canjiquinha, o Erampeteré depois de refogado, e aí você monta um ofá de bambu no meio e põe um bife mal passado no epô, derrubado em cima do ofá. Vamos falar um pouquinho sobre as comidas de Obaluaê, irmão. Obaluaê, o básico, o buburu, né? O do buru, como alguns falam, consiste no milho de pipoca estourado só na panela, né? Ou na areia da praia. O feijão preto também, só que aí, no caso, já pode o camarão no meio, né? Que até vai na mesa de Olubagé. Eu queria falar um pouquinho das comidas de Nanã. Como foi falado, tem o afurá, tem a mostarda, fala taiobá, né? Para não falar picar, porque não pode metal nas coisas de Nanã. Então, a gente vai passando a folha na água quente, a folha de mostarda, e aí vai batendo com a colher de pau para ela esmiuçar, para poder temperar. Quando a gente fala de Nanã, a gente escuta alguns interditos de algumas comidas que, quando saem no Olubagé, algumas casas a gente não come. De Nanã que sai da mesa de fora do Olubagé é só a mostarda, e que sai é só a mostarda que eu conheço. A Diane está perguntando. Sim, não está errado, não. Não está errado por quê? Tudo que a boca come, ele também pode comer. Não está errado, não. Tudo, por quê? Porque, na verdade, Exu é o orixá mais parecido com a gente. Está perguntando sobre o aruá. O aruá, na concepção de vocês, entra como uma comida de orixá? Para mim, sim. O aruá são dois. Tem o aruá, o convencional, e o aruá do Olubagé, que tem uns grãos à parte, usados dentro de uma outra trouxa junto para a fermentação. Irmão, vamos lá. Nanã, acho que já falamos de Euá. Quer citar mais alguma coisa? Eu já falou de Oxumaré? Oxumaré, acho que você falou. Da batata doce, já falamos de Euá. Vamos falar de Inhaçã, porque Inhaçã, na maioria das casas, a gente fala de acarajé, né? O que mais que a gente pode dar em Inhaçã? Mas Inhaçã também come abará, Inhaçã também come lepatá, que é uma comida mais ou menos como se fosse um amalá, mas que vai milho. Inhaçã também come amalá de 14 quiabos, como o acaraobá, que a gente arreia para obá, que vai bolinhas de atari dentro. Oiá também pega. Tem até acarajé aqui, ó, para vocês verem. Tem abará também. O chapalá também. O chapalá também é de Xangu, mas o chapalá também, olha, pega, né? Por causa da pimenta de dedo de moça que vai. Explica como faz o chapalá, filho, por favor. O chapalá consiste em milho verde, ralado, como se fosse fazer uma pamonha. Aí aquela massa a gente dá uma peneirada para tirar um pouco das peles e a gente vai bater
camarão, ou quebrar camarão no pano, incorporar dendê, gengibre, cebola, sal e pimenta dedo de moça batida. É uma comida meio picante, né? Eu costumo falar que parece até uma comida mexicana, né? E aí depois daquela massa pronta, na própria palha do milho, rola ele como se fosse uma bala, né? Isso. Amarra, cozinha como o abará e o ecuru. A gente já podia entrar em Obá, em Ioba aí, né? Porque a gente fala de abará, não sei, quer falar mais alguma coisinha sobre Ioba? Tem mais, de Obá eu também conheço. Aí já não são comidas que a gente degusta. O acaraobá, sim, mas que nem existe o mian e o mumum de Obá. As duas comidas consistem no mesmo preparo. Ambas são com milho, fradinho, cebola, dendê, camarão, fogando. Só que a diferença do mian para o mumum é que ao invés do milho fradinho ser cozido, eles são torrados. Então é uma comida que não dá para comer, né? É interna. Não é? Conforme os grãos tomaram o gosto do epô, da cebola e do camarão, você joga um meio copo, uma meia caneca de arroz cru no meio e mistura tudo aquilo. Ela forma que nem uma farofa. Joia. Irmão, uma dúvida que eu tenho, essas comidas que você está falando, a gente pode colocar uma mesa indiferente do pedido ou do que a gente esteja falando, ou alguma dessas comidas que você está falando é específica para alguma coisa? No caso do mian de Obá, vamos dizer assim, o mian é mais para quando Obá está comendo. Agora, no caso do mumum, normalmente se usa porque todo mundo tem como Oxum a deusa do amor. E a gente sabe que não, né? Obá é a verdadeira deusa do amor, porque foi a única mulher que amou um homem. Então, o mumum a gente coloca quando a gente quer realmente um amor duradouro, um casamento que vai durar. Fábio, então, o André está falando da questão do fumo de rolo lá. Eu, para fazer o axoxô de passar, faço com tiras de fumo. Além de quando vou conversar com o orixá, faço fumando cachimbo com o fumo de rolo. Gostaria de ouvi-los. Para o sangue, ele faz o axoxô com o fumo. Mas eu nunca vi. O axoxó com fumo, nunca vi. O axoxó com fumo é uma comida típica de Angola. Eles enfeitam o axoxó com coco, com fumo para o sangue. O Fábio, ele já até abriu o microfone dele, ele vai explicar essa comida que ele perguntou aí que a gente não conhece. Só estou lembrando, Fábio, que aqui a gente está sendo gravado e que esse vídeo vai para o YouTube. Se tiver algum problema em relação à sua imagem, eu peço que você não entre, só entre realmente se você puder, se a sua imagem puder ser divulgada. Não, tranquilo, minha tia, a sua benção, a benção meu avô Celso, a benção meu pai Paulinho, que estava com ele. Eu vi essa comida há muito tempo atrás. Quem me passou esse nome e essa receita foi Ianitinha, né? Que meu pai sabe a história que eu tive com ela, né? Que ela foi minha avó de santo. Jacicô, ela botava essa comida para euá, né? É uma comida que ela vai camarão, né, os temperos normais, né, coentro, tal, tomate, pimentão, sal, azeite, né, e ela fazia uma massa como se fosse uma massa de arroz, né, e ela colocava essa comida para Iauá, né, e no final ela fazia alguns bolos fritos igual a acarajé. E fritava no azeite de dendê. Então ela me passou esse nome Jacicô. Só que eu posso estar errado, né? Meu pai me corrige, meu avô, minha tia me corrige se eu estiver errado. Mas essa comida existe. Esses bolos fritos que você falou do limbo de tempero a comida. Você monta com esse limbo dos temperos. Com farinha de mandioca, molda os bolinhos e frita, que ele se chama damberé. Lembrar que aqui a gente não tem, ele falou, posso estar errado, aqui ninguém é errado, aqui talvez pode ser diferente, mas errado nunca. Irmão, o pessoal tá perguntando lá da comida para Obá, você pode... É o mumum, os grãos. Quais grãos? Milho cozido, fradinho cozido, também al dente, não mole. Aí você tempera esses grãos
com camarão quebrado, cebola, dendê, uma pitada de sal. Conforme o camarão refogou nesses grãos, você joga uma meia caneca de arroz cru e mexe aquela farofa. Essa você enfeita com coco. O pai é uma das caçadoras, né? Vamos de Yansan, agora vamos falar de Oxum. Oxum, a principal, o Molocum, né? Que não se consiste só em um. Ó, tem um aqui para vocês verem. Tem o Molocum normal de um fradinho. Existem outros diversos homolocum, como o homolocum de grão de bico para Iaipondá, para Iicaré, o homolocum de cana para Ipondá, o homolocum de agrião e poça de bacalhau para Jagura, e assim vai. Outro. O ipeté, que consiste também só para Oxum, porque existe ipeté para Loguedé também, né, que é o ipeté doce, que é de maçã verde, existe ipeté de banana ouro, existe ipeté de inhame, o normal. Você fala ali do molocum de grão de bico, ele é misturado com o feijão fradinho ou ele é só o grão de bico? Não. Se for o de Pondá, ele vai só o grão de bico. E se for o de Carê, ele é o fradinho misturado com o grão de bico. Joia, antes da gente falar de Iemanjá, eu queria lembrar a todos que nós temos um canal no YouTube chamado Roda de Conversa de Axé. E a gente, para soltar o nosso próximo vídeo dos orixás, que vai ser Oxum ou Oxalá, a gente precisa chegar nos 600 inscritos. Então, se vocês puderem nos ajudar a divulgar o nosso canal para que a gente chegue nos 600 inscritos o mais rápido possível, para a gente poder divulgar um desses 2 vídeos, que os vídeos dos orixás estão muito bacana, com bastante conteúdo. Então, é Roda de Conversa de Axé, no Facebook Roda de Conversa de Axé, no Instagram Roda de Conversa de Axé, curtem lá, divulguem, se inscrevam no canal, peçam para os amigos, para os irmãos, para os parentes, para a mãe, para o pai, e assistam nossos vídeos. Irmão, vamos falar de Iemanjá agora. Iemanjá, existe o manjá mesmo, né? Que às vezes a gente coloca em bori. Existe o eboiá. Quando a gente fala do camarão Iemanjá, algumas casas usam como EO, outras não. Você sabe o motivo? Então, irmã, o que eu aprendi é o seguinte: não se usa o camarão Iemanjá, porque a dona de todo ori. O ori da gente precisa estar sempre ativado e limpo. E o camarão, como a sardinha, torna EO porque ele se alimenta de restos, né? Além do camarão, o eboiá, ele pode ser enfeitado com ovos também, como o molocum, muito eboiá se enfeita com ovos, que os ovos são as joias, né, de Oxum e de Iemanjá. Mas tem casas que têm o interdito, tem casas que não têm de usar o camarão. Nós respeitamos todas as, né? Aqui em casa a gente faz tanto com como sem. O André está perguntando se o dendê não seria o ó Iemanjá, já que ela entra dentro do clã dos orixás funfuns. Para mim, não. Não. Depende Todas as Iemanjás comem dendê. Só as que andam com Oxalá que não. Iemanjá, ela não é do clã da família Funfun. Iemanjá é do clã da Ibaomim. Ela é da orixá Iabaomim. Aí eu entendo a pergunta dele, aí sim, mas o dendê, ele é a força do orixá. De Ogum até Xangô, até Aziabá, só Oxalá que não pega, porque a força do Oxalá está no mel. Que o mel também é muito forte, né? O Oim, né? O Oim é muito forte. O mel é muito mais forte que o dendê. Vamos continuar ali, tem mais uma pergunta, perguntando do arroz branco a Iemanjá. Sim, chama Iereci. Como ele falou, o eboerecim, ele é feito também de uma maneira com leite de coco, como se fosse um arroz doce. E o eboerecim também, chamado de erecim ou erefim, também é uma comida que é feita o ebô. Você cozinha o arroz, escorre ele, bota numa tigela e oferece para Iemanjá. Também em práticas do candomblé tradição Nagô, também essa comida pertence ao Oxoguian, já que é o eboerecim ou eboerefim, que também é dado ao Oxoguian. Eu acabei pulando Loguedé. Loguedé, como eu falei, existe o ipeté de maçã verde, o ipeté de banana ouro que pega para uma determinada Oxum também pega para Loguedé. Existe a comida de Loguedé, é os grãos, o milho cozido e o fradinho, né? Você tempera junto, como se fosse o homolocum de carê, mas é diferenciada porque o camarão, nesse caso, não pode ir em pedaços. Aí vai coco esmiuçado no meio e o enfeite central dessa comida, ao invés de ovos, como seria no Oxum, ele vai à cabeça de um determinado peixe, de um determinado ejá. Irmão,
Agora, voltando ali no nosso chilezinho, ó, o Fábio tá falando de... André, eu já volto lá na cabaça, tá? O Fábio tá perguntando sobre o lelê para Logum Edé. O lelê para Logoedé é tudo. Logoedé adora comida doce, como eu falei de Oxóssi também. Vamos deixar de falar, eu acho, falando em comida, antes da gente chegar ali em Xangô e Oxalá, de Ibeje, né? Então, Ibeje, para mim, eu aprendi assim, é um orixá que, por ele ter muita afiliação toda com o Oiá, então a maioria das comidas de Inhaçã pega para Ibeje. De beijo principal é o caruru. Na verdade é feito, é como se fosse um amalá, só que ele tem as diferenciações, né? O caruru ele é feito batido de uma forma diferente, o tempero ele é mais leve do que o amalá, né? O tempero do próprio epô, né? Só para dar uma cor, ele não é para dar um sabor muito forte. E no caruru eles vão coisas que não vão no amalá. Falar um pouquinho de Xangô e de Airá, irmão. Xangô, meu grande Deus, o Chori do Babalorixá, é o santo que, pra gente, pelo menos pra mim, é tudo, entendeu? E assim, a principal comida é o amalá. O amalá se consiste, se for para Xangô, às vezes com conta de 6, às vezes com conta de 12. E existe também o abejebó, que pega para Xangô, mas também se pega para Oxalá, pega para outros orixás, que é o quiabo cortado em rodelinhas finas, fervido com água e uma pitadinha de açúcar. Eu até fiz aqui um amalá para vocês. Tá uma delícia. Eu queria que você falasse um pouquinho do forro da gamela, irmão. Então, no caso de Xangô, o forro da gamela é um pirão, né? O pirão que a gente dá para Iaú, só que sem tempero, de farinha de mandioca e água, no caso de Xangô. No caso de Airá, é a papa do acaçá. É a massa do acaçá mais molinha, né? Como se fosse o dengué de dar para Iaú de manhã, é que se forra a gamela do obeguiri. O amalá, normalmente é na gamela redonda, simbolizando o reinado, simbolizando a coroa, e o obeguiri na gamela oval, simbolizando... Tem uma qualidade que falam que não come quiabo, né? Que te dá folha. Horário bom. Esse amalá, que chamam de amalá, entre aspas, de língua de vaca, ele é uma comida dada a Xangô. Por que ele é dado ao caminho, a passagem, né, de Baru? Porque Baru foi o grande tocador de gado, né? O grande homem que cuidou do gado. Então, dentro da tradição de matriz africana no Brasil, Baru é cultuado dessa forma pela questão mais rústica, né? Então, essa folha chamada comumente de língua de vaca, ela tem o nome científico, eu não lembro agora, né? Faz ela cozida, como o Paulinho falou, com pilão, a mão de pilão, a gente vai ali amassando. Aí essa comida, ela pode até, bota a papa de pirão, né, na gamela, né, e essa comida vai dendê, né, e joga essa iguaria que é feita por cima dessa papa de pirão. Não fica como um amalá mesmo. É como um pirão com pimenta, bastante tempero. Aí joga e depois joga por cima essa papa, essa pasta que fica feita da folha da língua de vaca. Mas, na verdade, todos eles comem, né? Até no caso, se não achar essa respectiva folha, a gente costuma pôr o amalá com 12 pedaços de peito de boi, né? Isso aí, com a carne. No epô, bota um pedaço de peito de boi, que é o único Xangô que, na verdade, em vez de usar coroa, ele pode botar até um chapéu de couro. Aqui, se vocês podem citar comidas que se dá ao Urumilá. Comidas para Urumilá, as comidas fum. De preferência, todas que são efó, ligadas ao Oxalá. Porque comidas ao Urumilá não vão... Elas não têm degustação. Elas são mais para ativar a mente também, né? Então, tipo, o ebô é muito bem feito, lavado com água de flor de laranjeira e incorporado com efum, uma pitada de uage e arriado com galhos de trigo e arroz com casca. Olha, estão perguntando também do mel. Como ele é um interdito do Oxóssi de Logum Edé, se pode ser usado melado de cana. E se tem alguma comida para esses santos ou para outros orixás que se use um melado de cana? Para Oxóssi e Logum Edé? Isso. Então, o melado se usa para temperar esse santo, para não ir o oim, né? Para não ir o maroim, por conta do EO que ele adquiriu com o oim.
Mas comida com melaço de cana, eu não aprendi nenhuma, só se meu pai conhecer alguma. Mas para algum outro orixá você conhece algum? Que Para usa o Euá, melaço? para Euá, para Jagum. Jóia. Outra pergunta que a gente tem aqui é sobre se ofereceu a Amalá na gamela redonda. Você sabe me dizer o símbolo, a simbologia da gamela ser redonda ou se é realmente a representação de uma tartaruga? Não, a simbologia da gamela redonda para Xangô é o reinado, porque o redondo representa a coroa e o ovalado ficou para Irá. Joia. Bom, queria só explicar, a gente não está tocando no assunto Olubagé, porque vai ter uma live só sobre o Olubagé, tá, pessoal? Vi que tem algumas perguntas referentes ao Olubagé, mas a gente vai ter ainda esse mês de agosto, a gente vai falar sobre as comidas de Olubagé e o Olubagé no geral. Tá, vamos falar um pouquinho sobre as comidas do Oxalá antes de Oxalá, o rebô, e Oxalá. muito bem cozido. A farofa de inhame, se cozinha o inhame, né? Descasca, não se deixa ele escurecer. A farofa de inhame, depois dele cozido, você esfarela. A farofa de inhame. O ocá mesmo, feito até com uma pitadinha de açúcar. O pirão. E são todas comidas que saem na mesa do Oxalá. O acaçá, tanto sem tempero quanto o acaçá de leite. O ierecita dá para sair, para oferecer para o Oxalá, sem o ió, no caso com leite de coco. Existe uma comida que eu aprendi a fazer, que se chama globo, que se bota para o Oxoguian, que é feito com o peito do zirilé do uru desfiado e arroz al dente e muito inhame amassado, que uns tratam como patetê, que se por fibras de algodão, você molda o patetê para botar na cabeça de determinado Oxoguian para iniciação, ou se sem o algodão, é uma comida que é até a base da comida que se vai dentro do pilão. Que é todo um procedimento, é uma comida que ela já foi oferecida ao orixá, na hora que é montado o pilão, ele é rezado novamente, como já o nome já diz, o inhame é pilado, né? E tem outros temperos aí que são pertinentes à família Funfun. O pilão ele tem uma sequência enorme, ele não é só aquilo que sai na sala, ele tem o antes, o durante e o depois, né? Vai muita cebola branca, não cebola normal. Não, a cebolinha mesmo, a cebola de Oxalá. O aruá é a bebida de Oxalá, né? E todos os orixás bebem porque Oxalá bebe. E as comidas de Oxalá são isso. Como que usaria essa cebolinha branca? Porque a cebolinha branca é sagrada por ser de réstia. Né? Como usar ela, irmão? Bate para poder fazer o tempero, para poder temperar a comida de Oxalá. Ah, tá, normal. O pessoal tá ali, depois eu vou voltar lá para a pergunta do André, que eu acabei fazendo a pergunta errada, mas vamos lá. Fufu é de Oxalá ou é de outro orixá? Eu conheço essa determinada comida como um efó, que é para o Dudu, para o Orumilá, isso não sai para a sala. Ali, eu acabei fazendo elaborando a pergunta errada, o André. O André está perguntando realmente não da gamela redonda, da gamela oval. Ela tem a representação da tartaruga, por isso que usamos ela ou não? Não, ela tem a representação de tudo que segue. Por isso ela é ovalada. Não é o casco da tartaruga em si. Ela é de tudo que segue. E quem seguia, quem dava a sentença, era Irá, não era Xangô. Gente, acho que eu tenho mais uma pergunta. Sobre comer ou não os miúdos do frango. Calma, sumiu aqui. Ou do boi. No axé? Isso. Eu sou a favor, tem que comer. Porque se você comer o axé, você está absorvendo aquela força para si. Você está comendo o axé do seu santo. Eu também não sou muito fã de miúdos, mas de axé eu como. Eu como porque, senão eu não sou de candomblé. Mas agora os miúdos, o axé do orixá, o nome já fala, o axé, né, do orixá, quer dizer, o que dá força a um corpo? São os órgãos. Então esses órgãos são oferecidos ali e compartilhados. Quando arreia o axé,
a gente come com acaçar. Acho assim, se a pessoa está vendo que a religião tem certos rituais que ela não concorda, ela não deve nem entrar. Dentro de axé, você come comida de axé. Por isso que a casa não pode abrir exceção para quem não gosta disso ou não gosta daquilo. Aí vira a festa da uva, né? Cada um faz o que quer. Aí já não é mais preceito de axé. O vegano, ele é bem-vindo, desde que ele aceite a nossa prática. E ele não é obrigado a consumir aquilo que ele não queira. Mas eu não posso deixar de dar para o orixá o que é tradição da nossa religião. O orixá dele vai comer como a religião come. Ele é vegano, o orixá não é vegano. Falando em interdito, tem uma pergunta do André sobre o peixe de couro, peixe de pele e a jaca. Seria quizila para todas as pessoas por ter elementos de feitiço? O peixe de couro, ele se torna o interdito, ele se torna a quizila desde que ele seja de água doce. E a jaca só para pessoas relacionadas, no caso, Oxóssi, Loguedé, determinado Oxum, e de preferência, se a pessoa é filha de santo, né, ou orixá, de uma casa onde tenha iá arrumada, que tenha jaqueira plantada e abambá, as coisas. Aí não se deve consumir a jaca. Mas no demais, eu acho que não. Até porque, antigamente, se dizia assim, tudo que você vai comer. Se não fez mal, você pode comer. Mas não de água salgada. Mas né, alguns entram, como é o caso do cação, né? Então, daí o pessoal está falando, mas o camarão também se alimenta de resto. Isso também já foi comentado. Se quiser falar mais um pouquinho disso, irmão. Mas como o Babá falou, o camarão, o defumado que a gente usa já vem limpo. Se você, o outro fresco, se você souber limpar, que o problema é aquela veia de sujeira. Agora, diferente do mulatinho, do bagre, que são peixes de couro de água doce, esses sim se alimentam de coisas mundanas que ficam no fundo do lodo. Daí a gente está entrando aqui num debate ali no chat, não sei se vocês estão acompanhando, falando, então, porque a sardinha, como o camarão, a sardinha também pode ser limpa. E daí o André falou que a gente entra numa controvérsia, pois o peixe de escama de água salgada, alguns também se alimentam de mortos, como é o exemplo da corvina. E também daí eu falo da comida japonesa, né? Que a comida japonesa, a gente tem alguns peixes de couro que a gente come também, que são de comida japonesa e que a maioria das pessoas que comem comida japonesa se alimentam disso. O que vocês acham disso? Então, o que eu falei para você, mana, não é que entramos numa divergência. O que acontece? A pessoa, se ela acha que ela pode comer e que não vai lhe prejudicar, ela come. Eu não vou comer porque eu aprendi que não se come. Mas se a pessoa acha que ela pode comer, não vai prejudicar, porque às vezes não prejudica você passar mal ali na hora, dar uma diarreia ou dar uma dor de cabeça, mas prejudica na vida. Você tem um negócio pronto para se concretizar, você comeu alguma coisa que é quizila, que é o EO, e aquilo não se concretiza. Então, é diversas situações. Não dá para você dizer, não come ou não come. Quando está falando aí da sardinha e dos outros peixes, a gente fala de limpar adequadamente para comer. Por exemplo, eu não como sardinha inteira. Eu não como cabeça de sardinha nem rabo. Ela tem que ser aberta e limpa para eu poder comer. Senão eu não como. Na casa do meu pai a gente não comia. Então não é um problema de que se alimenta, é como você vai consumir. Se ele foi tratado e limpo, né? Como você fala de alguns peixes. A corvina também. Mas eu não como uma corvina inteira. Né? A gente tira, a gente limpa. Como sabe, né? A corvina é um peixe muito sujo. Mas se você tratar e limpar, é como o Paulinho falou. Se a pessoa comer e não fizer mal, ela continua. Eu conheço pessoas que nunca tiveram problema com peixe. Depois que se iniciaram, criaram quizila com peixe. Que a quizila não é você que cria. A quizila, ela acontece. Como os frutos, né? Vários frutos que vieram da África. Por exemplo, no nosso axé, a pessoa de Ogum não come cajá. Antes de iniciar, come. Depois de se iniciar, não come mais cajá. Tem pessoas de Ogum que têm verdadeira intolerância a camarão. Eu não tenho. Eu como camarão à vontade. Entendeu? Mas tem pessoas de Ogum que têm intolerância a camarão.
né? Por conta do próprio orixá. Mas eu já não tenho, né? Agora, enfim, tem coisa que a gente pode comer. Eu não posso comer dendê, mas é um maior meu. É uma coisa do meu organismo. Talvez por ser meu pai ser de Oxalufã, né? Lá em casa a gente comia dendê fora da casa de candomblé. Na casa do meu pai só se comia dendê na comida de santo. Tá? Mas como o Paulinho falou, meu pai de santo falava, terminou o quelê, fez a obrigação de um ano, volta a comer. Se não fizer mal, você continua. Se fizer mal, você para. Eu tenho o meu primeiro iaô, que mora em Curitiba, que é Devaí José de Paiva, que é do fono do barco do Mauricinho. Ele sempre comeu mel na vida dele. Ele é de Logoendé. Depois que ele fez santo, só em trabalhar, ele trabalhava, né? Com mel, com cera de mel. Só em botar a mão ele ficava todo empolado. E ele nunca ficou. Ele já trabalhava com aquilo. Mas foi uma quizila, um EO, que o Logoendé deixou para ele não, nem pegar no mel, ele não podia. Que dirá comer. Então eu falei, meu filho, não faça mais, está te prejudicando. Mas pai, eu usava. Você usava antes, agora você não usa mais. A orientação do Babalorixá é essa. Quem vai contrariar o orixá? Mas com o tempo, esses EOs podem ir melhorando. Com a idade de santo, isso pode ir passando, né? Bom, pessoal, a gente precisa quase 11 horas, a gente precisa finalizar a nossa roda. Eu vou depois fazer os agradecimentos finais. Eu queria pedir para o nosso convidado. Tem alguma pergunta mais aí? Vai ter uma grande discussão ali sobre os EOs, o Juliano falando que são os dogmas da religião. Então, Isso. assim, daí teve bastante perguntas sobre Beje e sobre o Olubagé, mas daí isso a gente vai entrar numa... Se a gente for falar agora, a gente vai acabar terminando muito tarde a nossa roda. Gente, é só agradecimentos, tá? Todos bem-vindos. Uma boa noite a todos. Motumbá, Aure, Colofé, Mucuyu, a todos que entraram. Ótimas perguntas, ótima nossa roda de conversa. A benção, meu pai de santo, aqui presente. Motumbá, minha irmã. Curitiba, muito frio aí. E como na minha entrevista passada eu disse, a gente tem que continuar sempre unidos, porque só a nossa união é que vai fazer a força. Então eu deixo a mesma cantiga que eu deixei na entrevista passada. Au, au, churu, ileu, au. Au, au, churu, ileu, au. Esse carro, oiê. Esse caokwe kawamachuru, au, au, churu, ileu, au. Todos nós uma comunhão só. Axé, irmão. Pai, suas considerações finais? Minhas considerações finais são agradecer, né? Agradecer muito aí a Pai Paulinho e Ebome Paulinho de Oiá. Muito obrigado pelos esclarecimentos, foram ótimos. Sabemos que tem muitos detalhes nas comidas, mas tem coisas que são, né, de fundamento, a gente não pode estar falando aqui, né? Por isso que muitas perguntas foram respondidas também superficialmente, que a gente não pode estar falando de ouros internos numa coisa que vai ser pública, né? Mas muito obrigado a ele, muito obrigado a Silvia, Maninho, Tatiana, obrigado por estarem envolvidos nesse projeto. Estamos juntos sempre, tentando fazer o melhor trabalho. E hoje, Comidas de Axé foi falado de uma maneira que acho que deu para todo mundo entender. Vamos vir com outros subtemas, né? Comidas de Olubagé, comidas pertinentes às Iabás, as festas de Oxalá, de Xangô, com mais detalhe. Vamos fazer cursos sobre essa comida. Paulinho fazendo a comida, explicando como faz, né? Vai ser bem interessante. E obrigado a todos vocês que estiveram aqui conosco. Muito obrigado a todo o nosso corpo aí, né, diretivo, né, e formador do Roda de Conversa de Axé. E, mais uma vez, agradecer a todos vocês pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez, falando de temas tão relevantes. Vou chamar minha mãe carnal, Silvia Alice, para se despedir. Obrigado a todos pela participação. Obrigado, Paulinho. Obrigado, pai, Belsa. Obrigado ao meu sobrinho, meus irmãos. Eu queria ver se o Maninho quer dar uma palavra. Oi, boa noite. Primeiramente, pedir a bênção ao meu pai Celso, né? E dizer para meu irmão
que você arrasou, tá? Muito Meu irmão obrigado. Paulinho, linda sua participação. Agradeço por demais, em nome de todos que fazem esse trabalho, Roda de Axé, Roda de Conversa de Axé, né? Está sendo um trabalho muito importante para o nosso processo litúrgico e social, né? E essa sua contribuição nos trouxe ainda mais enriquecimento. Queria agradecer a todos que ficaram com a gente até o finalzinho, que assistiram essa roda de conversa até o fim. Queria agradecer por demais ao meu irmão, dizer que o alimento da alma, ele é tão importante quanto o alimento que nos nutre. Sim. Então, todas essas receitas, esse carinho que você teve de preparar essa comida para nos mostrar, eu acho que foi só gratidão. Essa é a palavra que eu tenho para te falar. É Então, o amor, pessoal, né? Isso é o canto. um grande beijo, se cuidem, divulguem o nosso canal, nos ajudem aí nessa... Lógico, a gente está nessa época de pandemia, mas a gente já tem bastante material pronto para quando a pandemia acabar. É uma coisa que a gente está fazendo nós quatro com muito carinho, com muito amor. Então, eu conto com vocês toda quarta-feira, nesse bate-horário. Então, é que estão envolvidos nesse projeto, as pessoas que estão divulgando o nosso canal, que estão nos ajudando por conta disso. Um beijo, se cuidem, obrigado novamente.